Bom, estamos gravando. Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Alexandro Bilar, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui o cara crachá, coordenador do projeto de ensino Clube de Leitura Líderes. Esse projeto, vou explicar rapidamente para vocês como ele nasceu. Ele nasceu de uma proposição de colegas professores e de alguns discentes, dizendo da importância da leitura, de ser importante ter um clube de leitura. Então a gente deu andamento a essa ideia e nós já temos aí bons frutos. Esse projeto, além de oportunizar bons livros para que os alunos discutam, alunos e também quem quiser participar, porque é aberto, eles ganham certificações também, né? Complementam aí com horas de atividades autônomas, agora que chama. E também tem essa oportunidade de ter contato com pessoas de outras áreas, de outros cursos, é bem interessante nesse sentido. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês um slidezinho rápido aqui que eu preparei, que é justamente apresentando o projeto em si. Ficou para compartilhar. Estão vendo aí o slide aí compartilhado? Todo mundo está vendo? Sim. Bom, são só 2 slidezinhos. Sim, professor. Não vou nem... Está chegando mais gente aqui. Vou deixar assim que aí eu visualizo quem está chegando. E não tem problema. Bom, esse clube, ele nasceu justamente dessa intenção nossa de levar ao conhecimento de vocês discussões temáticas sobre temas relevantes. Aqui está apresentando algumas das discussões que tivemos. Foram 5 no ano passado, vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver aí o slide? Estamos. Então tem umas fotinhas, uma dessas fotos a gente tirou na própria biblioteca da UAST, na sala de vídeo que temos na biblioteca, nada mais oportuno, talvez alguns de vocês até se vejam aí. Eu acho que o Felipe está ali, né, Felipe? Tem mais alguém aí que está... Eu acho que o Davi também está ali. Tem mais... Tem um colega de vocês de economia que já saiu, que é o Lidomar ali, ó. Uma menina do SESC que veio conversar com a gente também sobre consumo sustentável. E esses são os livros que a gente já discutiu. Começou falando sobre poesia, com o Parque Estadual Mata da Pimenteira em versos. Por sinal, agora no dia 30, o parque completa 13 anos, 30 de janeiro agora, de criação. É um parque que fica ao lado da UAST, em que eu estudei no doutorado. Depois a gente discutiu sobre o imaginário do envolvimento e desenvolvimento. Os meninos de economia fizeram até um resumo sobre esse livro, etc. Fez parte de umas atividades em sala. Bem interessante essa leitura. Falamos sobre desperdício de alimentos, sobre assédio moral. E durante o evento que teve do Congresso Regional da Administração, o CRAPA, nós falamos sobre racismo ambiental. Então, a ideia é que a gente discuta temáticas atuais. Todos esses
essas publicações estão disponíveis na internet. É um dos critérios que a gente faz para escolher as obras, que elas sejam gratuitas, abertas, né? Não tem nenhum problema quanto à questão de direito autoral, etc. Então, depois vocês podem visualizar aí os links, né? E eu posso compartilhar também, para quem quiser depois pegar. A primeira obra estava disponível no portal de livros abertos da USP. É uma oportunidade também para divulgar essas plataformas gratuitas, né, que nós temos à disposição. Então, esse livro, Imaginário de Envolvimento e Desenvolvimento, do Envolvimento e Desenvolvimento, ele está no portal de livros abertos da USP. Esse Desperdício de Alimentos, ele está disponível no portal também, né, de autoria de Marcelo Zaro, da Universidade, se eu não me engano, Caxias do Sul. Esse Assédio Moral está no portal Panteon, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O livro lá da Mata da Pimenteira está disponível no site da CPRH, onde tem um monte de publicações lá sobre educação ambiental e etc. E a última discussão que a gente teve no ano passado foi sobre racismo ambiental, uma edição especial da revista Diálogos Socioambientais, que é da Universidade Federal do ABC Paulista, e que tem essa publicação aí, essa revista Diálogos Socioambientais, tem um capítulo especial sobre o racismo ambiental, e a gente discutiu. Hoje, a obra Economia Circular e Consumo Sustentável, da professora Isabel, da Universidade Federal de Campina Grande, né? Eu, particularmente, tenho uma predileção pelas participações femininas. E tem mais gente aqui querendo participar, deixa eu ver quem são. E vou passar aí a palavra para o nosso amigo Caio. Boa noite. Fazer aí a apresentação da autora. Vai lá, Caio, fica à vontade. Tá me ouvindo direitinho aí, professor? Sim, estou ouvindo bem, acho que todo mundo está ouvindo bem. Boa noite, pessoal. A autora Isabel, ela tem graduação de Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará. Ela tem mestrado em Economia pela Universidade Federal da Paraíba. É doutora em Economia Industrial pela Universidade das Ciências Sociais de Toulouse, na França. Pós-doutorado em Economia pela Universidade de Ohio. Atualmente é professora titular da Federal de Campina Grande. Ok. Vemos aí que ela tem um excelente currículo, né? Então, deixa eu só iniciar aqui como é que está a composição da obra, a estruturação dela, para a gente conversar um pouco. Essa obra, ela está dividida em alguns capítulos. No capítulo inicial, é feita uma introdução que fala sobre a economia circular em si, temática que é trabalhada durante todo o e-book, né? No capítulo 2, ela fala sobre a origem, o conceito da economia circular. No 3, sobre a questão do ciclo de vida do produto, que é uma temática muito interessante, principalmente para os meninos de administração, meninos e meninas que estão aqui hoje, e mostra como é que funciona um pouco esse ciclo de vida do produto. No 4, fala sobre o consumo sustentável, e no 5, sobre a relação entre sustentabilidade e sociedade. E, por fim, tem as considerações finais aqui da obra. Tá? Bom, toda a obra gira em torno da questão da economia circular e da importância da economia circular em detrimento, né, em comparação com a linear, que é o modelo vigente, né?
E ela propõe a todo momento que nós tenhamos essa mudança em busca aí desse novo modelo, que é o modelo circular, de circuito fechado, que ela chama, take, make, dispose, ou tirar, fazer, descartar, que é o modelo da economia linear, baseado aí nos recursos infinitos, que, como sabemos, não dispomos. Nossos recursos são finitos. Então, toda a ideia da economia linear parte dessa ideia fantasiosa e persistente, poderia dizer até leviana, né? De que nós temos recursos infinitos no nosso planeta que nós não dispomos. Então, necessariamente, nós precisamos ter uma visão diferenciada, e é isso que é tratado no livro, desde a sua introdução até o seu término. Está todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo está acompanhando direitinho? Tudo tranquilo. Vamos lá. Eu fiz algumas anotações iniciais, antes de passar a palavra aí para vocês, sobre o que é que me chamou a atenção nos capítulos, né? Eu vou dar uma canjinha apenas na introdução, depois é com vocês. Na introdução me chamou bastante atenção a visão que a autora tem sobre as economias industrializadas, as quais transformam recursos em desperdício, que é a ideia da economia linear, né? Consequentemente, causando esgotamento dos recursos naturais, endemias, desagregação, pobreza, resíduos e mais resíduos, né? Sobre essa questão do resíduo, daqui a pouco eu vou pedir a licença para o Paulo falar um pouquinho. Nosso Paulo que está aqui conosco, ele trabalhou no Recicleiros, né, recentemente, e depois a gente pode discutir um pouco, Paulo, a respeito dessa questão dos resíduos gerados aqui, especificamente em Serra Talhada. Existe... Oi, Paulo, fica à vontade. Vamos sim. Bom, estima-se que no Brasil a taxa de reciclagem é de cerca de 8%, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA. A ideia, a lógica é que cada brasileiro produz cerca de 1 quilo de lixo por dia. E aí você pode fazer essa relação com cada um com seu respectivo município, né? Nós temos aqui pessoas de alguns municípios. O Felipe está onde, Felipe, que você falou? O Felipe está com um amigo aí usando a... Deixa eu ver onde é que está aqui o Felipe. Escreveu não. Tem gente aqui em Serra Talhada, tem... onde vocês estão? A Marilene, está onde, Marilene, que você está? Enfim, nós temos esse dado de 1 quilo de lixo, de resíduo, né? O lixo, para facilitar a fala por habitante, você é só multiplicar aí com os dados do IBGE. A Valesca está em João Pessoa. A professora Valesca está conosco, professora Valesca Cambuim, bem-vinda aí, professora Valesca. E aí você faz as suas contas aí. Por sinal, a professora Valesca nos sugeriu até uma obra aí para as próximas, né? Para falar sobre economia solidária. Anotado aqui, professor. Bem, o Paulo levantou a mão. Paulo, fica à vontade aí, Paulo, para falar um pouco sobre essa questão aqui específica em Serra Talhada. Professor, boa noite. Na realidade, esse número aí que a gente escuta muito, a gente escuta 4%, escuta 8%, ele pode ser bem maior ou bem menor, porque a gente não tem... A informalidade do setor contribui para a gente não saber esse número exato, né? Entendeu? Então, a gente não consegue... isso aí, eu já vi que foi da associação lá de reciclagem,
Só que em várias reuniões nossas na empresa que eu trabalhei, esse número aí ele está subestimado. Pode ser bem maior que isso aí, porque você pega a Serra Talhada aqui, a quantidade de sucata que é negociada, a quantidade disso aí não entra na formalidade, porque tudo é vendido sem nota fiscal, sem entrar na conta. Exato. E é importante ressaltar que mesmo as pessoas que fazem a coleta sem a devida legalização, sem a devida formalização, elas não deixam de estar contribuindo, né? Porque, de qualquer forma, ele vai para uma destinação que não é a destinação mais inadequada, que é enterrar, né? Ou então deixar em algum lixão a céu aberto. Enfim, no capítulo inicial ela fala justamente isso, a autora, sobre essa importância de corresponsabilização que todos temos que ter em relação a como, desde o início, né? Desde o começo do projeto, que ela chama de design, imaginar a forma da gente dar uma destinação adequada aos resíduos, baseada em uma visão da economia circular, né? Ela chama muita atenção para o papel do design, do que ela chama de design nesse processo. O que seria o design? Os engenheiros, arquitetos, projetistas, desenhistas, todo mundo que cria os projetos, que cria os produtos, né? Nessa fase de projeto, 80% do impacto ambiental, né, pode ser reduzido de um produto a ser criado, desde um prédio até um produto mesmo qualquer para venda, né? Se o projeto for bem feito, se o design dele for realizado pensando na visão circular, há uma possibilidade grande de que ele tenha, né, um impacto bem menor, porque o planejamento é indispensável nesse processo. A Marilene está dizendo aqui que está com problema no microfone, e o Caio está ansioso para falar. Caio, fica à vontade aí, fala um pouco aí sobre esse capítulo inicial. A gente pode analisar, professor, que esse ponto que o senhor citou de acreditar, né, que existe recurso ilimitado, não houve antigamente o planejamento para o futuro, né? Acabou criando o que ele fala até dentro do livro, nas ilhas de lixo, né? Que produz os gases tóxicos que vai para a atmosfera. A gente pode ver que ele fala também da questão de que precisa-se que as pessoas se adaptem a essa nova realidade. Só que justamente pelo fato do recurso ilimitado, foi construído um modelo que esse modelo segue hábitos. Então, para você mudar os hábitos, você vai ter que seguir uma linha passo a passo até que as pessoas comecem a se acostumar a fazer dessa forma. Então, a produção circular, por exemplo, que ele fala, fica um pouco mais, talvez, mais difícil de ser implementada justamente pela questão do hábito, que é difícil tirar um hábito. Por exemplo, se a gente pegar as crianças de hoje, quando elas estiverem já na fase de trabalho, elas já vão ter uma produção diferente por exemplo, que foi dos meus pais, que foi minha. Então, o pensamento já vai ser diferente. Mas os que ainda têm o pensamento mais antigo vão ter essa dificuldade para mudar, na verdade, não é nem se adaptar, para mudar, porque de certa forma não é uma adaptação, é uma mudança. Exato, né? E é um problema que envolve aí o tecido social, justamente o que você falou, né? Ela usa essa expressão de tecido social no livro, ao reportar que se trata de uma problemática complexa. Complexa, porém, possível de ser respondida, né? Resolvida. Pelo menos os impactos podem ser diminuídos. Paulo levantou a mão aqui. Paulo, fica à vontade. Boa noite, Caio. Esse tema, ele é bem assim, como é que fala aqui, em relação politicamente, acho que ele não vai muito para frente em relação a fiscalizar a população em si, porque vai doer no bolso do pessoal aqui. Por exemplo, vamos pegar a Serra Talhada, que a gente tem uma agência de meio ambiente que pode fiscalizar. A gente ainda não tem a lei para
multar o cidadão que não faz a separação, né? Porque a gente tem uma situação aqui de 2.000 toneladas de material que vai para Afogados da Ingazeira, né? A gente tem uma taxa de lixo aqui, que eu acredito que é em torno de R$ 50, alguma coisa anual, não sei, por habitante, que a gente está pagando para a gente enterrar todo esse material. E a gente vamos arredondar esse número aí, que geralmente é 36, ponto alguma coisa por cento, mas vamos estar para 35% de 2.000, vai dar 700 toneladas aí de material que poderia estar gerando essa economia circular aqui em Serra Talhada, né? Mas hoje Serra está beirando aí com as duas cooperativas em torno de 50 toneladas, no máximo 60 aí de material. Veja como ainda a gente tem um vasto caminho para percorrer, mas como você falou aí, o pensamento não é que é o pensamento antigo, também a gente precisa dar aquele passo que politicamente acredito que não vai ser dado em relação a punir realmente a população que não faz a separação, certo? E a gente vai continuar nessa pisada aí de pagar para enterrar dinheiro. Exato. Muito bem. Quem abriu a fila aqui foi o Davi. Davi, fica à vontade, Davi. Bem-vindo. Boa noite. Dá para me ouvir bem? Sim, sim. Certo, eu queria só complementar o que o Paulo falou. E eu acho muito interessante esse pensamento dessa questão da gestão de lixo aqui em Serra Talhada. E que, obviamente, assim, para o político que instituir uma fiscalização que multe o cidadão que não fizer reciclagem, por mais que possa ser uma medida efetiva de incentivar a reciclagem, politicamente assim, acabou com a carreira dele. Quem fizer isso, porque realmente a população não vai gostar dessa iniciativa. E eu fiquei Talvez pensando, será que tem alguma iniciativa contrária a essa, no sentido de incentivar, talvez não necessariamente financeiramente, digamos assim, ou também com desconto no imposto de renda, alguma coisa do tipo, o imposto de renda não, imposto IPTU, assim como a prefeitura já faz com a arborização. Será que também não poderia ser uma saída para esse incentivo à reciclagem? Acho que sim, né? Acho que todo incentivo é bem-vindo nesse sentido. Agora, o que mais me choca, antes de passar a palavra aqui para o próximo da fila, que eu acho que é o Felipe, que está disfarçado, é a questão de que isso não deveria existir em si, né? Não sei se eu estou sendo ingênuo ou romântico com essa colocação, mas não deveria existir uma lei para obrigar a pessoa, em tese, né, a fazer uma coisa que é óbvia, né? Que é separar o lixo, por exemplo, que é ter uma maior consciência em relação ao consumo, né? Porque isso é uma temática tão debatida, mas se não tiver a responsabilização, a fiscalização, a coisa não vai. Assim como se não tiver os incentivos, né? Vamos lá, Felipe. Fala aí, Felipe. Quero ouvir o Felipe falando. De onde, Felipe, que você está mesmo? Acho que o Felipe caiu aqui, não? Deixa eu ver aqui. Bom, por ordem aqui, enquanto ele... Professor, foi porque caiu a internet, aí voltou agora. Mas lá. eu ia falar que eu gosto de exemplos bem-sucedidos. Aí tem um exemplo da moeda verde, que é em Igarapé-Açu, acho que é no Pará, né? Que é onde a população troca coisas recicláveis pela moeda verde, que pode ser usada em alguns comércios para comprar alimentos, essas coisas. Exato. É um incentivo super interessante essa questão da moeda social, né? Dessa moeda de troca. Fazer com que a pessoa troque reciclável por alguma forma de compensação, algum estímulo econômico. Eu vou muito nessa vertente também, acho que é por aí. Samuel, fica à vontade, Samuel. Estão me escutando? Dá para escutar bem? Sim, sim. Complementando aí algumas ideias e expandindo um pouco das coisas que são faladas no livro, a gente fala muito sobre a questão de controlar e de reciclar os resíduos, mas uma coisa que me chamou muita atenção nas leituras foi a questão de design, a questão da proposta
de você, desde o início do projeto, pensar em um produto que ele consiga retornar na cadeia de suprimentos, né? E fazer com que a gente automaticamente gere menos insumos, menos resíduos. Eu achei essa ideia fantástica, porque a partir do momento que os industriais, que de fato são os grandes produtores de resíduos, são os grandes, as pessoas que gastam mais matéria-prima na economia, eles têm essa preocupação, e aí a gente consegue fazer essa economia circular de uma forma em que os produtos eles conseguem, de maneira autônoma, retornar essa cadeia, é muito produtivo. Eu destaquei aqui, acho que na página 40, o processo que ele desenha no esquema. Primeiro você tem a extração, o processamento, depois você faz o design, entra na produção juntamente com a simbiose industrial, o retalho e o uso, e o fim de vida do produto. E aí, a partir do fim de vida do produto, você pode remanejar ele para reciclagem, para ele voltar para o processamento, para refabricação, onde você utiliza o produto ainda, tipo as garrafinhas de Coca-Cola, e você reaproveita e coloca um produto novo, a reutilização ou a reparação de um produto que ele pode funcionar, exemplo, cabeçotes de carro ou essas peças que tem várias outras peças inclusas nele e que você pode reaproveitar esses sistemas. E outro ponto que eu achei principal na questão da melhoria da economia sustentável, da economia circular, é a transferência da atividade econômica para o setor de serviços, ao invés de ser o setor de produção. Porque na medida em que você faz produtos duráveis, que vão ter aí uma sobrevida e reutilização de 10, 20, 30 anos, a gente faz a economia rodar, teoricamente, com mesmos insumos ou a partir de insumos mínimos, e você, ao mesmo tempo, consegue girar a economia através de capital técnico. Administradores, pessoas que vão consertar possíveis produtos, redes de redistribuição de produto, redes de reutilização de produto. Então, pensar em... é uma proposta muito interessante, porque pensar em pegar resíduos e a partir desses resíduos a gente vê o que faz é muito diferente de você projetar o produto para ele mesmo na cadeia se regenerar. E aí a gente consegue manter um nível de produção aceitável com esse planejamento. A autora ainda fala, em alguma parte do texto, eu não vou conseguir destacar, que cerca de 80% do lixo gerado é gerado por questões de design. É gerado porque, na própria forma de se pensar o produto, apenas como gerar da forma mais eficiente, onde eficiente é mais barato, quer dizer mais barato, aí a gente vai utilizando fontes de energia não tão interessantes, processos danosos a rios, a matas e etc. Então, à medida que o design, ou seja, o produto ainda nem foi feito, a gente está projetando ele, a gente já vai projetar esse produto para que ele seja reutilizado e que hajam várias saídas para esse possível produto. Aí sim, eu achei uma ideia muito inovadora, uma ideia que nos meus 23 anos que eu estudo, que eu vejo, desde a escola mesmo, que eu nunca tinha ouvido falar e eu achei fantástico. Por isso que na escolha da obra, Samuel, foi justamente nesse sentido, né? Trazer. Quando eu estudei administração, a Marilene está na fila aqui, o Caio também tinha levantado, o Paulo. Mas só um adendo. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do produto, que tem tudo a ver com o que você falou. Quando eu estudei administração, lá no século passado, o ciclo de vida do produto era bem simples quando a gente estudava lá em marketing. Quer dizer que o produto, qualquer produto que seja, ele tem um ciclo de vida, como todos nós temos, ele nasce e um dia ele acaba, né? Essa fase de finalização pode demorar muito tempo, pode ser rápida, dependendo do tipo de produto, né? Mas a ideia era que se nascia um produto, tinha uma fase de crescimento, né? Você tinha a introdução desse produto no mercado, e se ia crescendo, até ele atingir uma maturidade e na quarta fase ele tendia ao declínio, onde simplesmente ele deixava de ser
interessante. A proposta dela é repensar esse ciclo, né? Para que nessa fase aí, desde o início, como você falou, do planejamento, já se pense lá na frente, né? E nós podemos fazer isso enquanto pessoas físicas, né? Pessoa jurídica faz isso de uma forma mais planejada, mas a gente também pode fazer isso, né? Fazendo um link aí com o Paulo, que trabalhava na Recicleiros, com a cooperativa aqui em Serra Talhada. Se a gente sabe, por exemplo, que na cidade você tem um setor, você tem uma organização que faz a coleta, então você já pensa em que tipo de produto, né, você vai adquirir, de que forma você vai fazer esse encaminhamento da forma menos danosa. Você vai precisar você vai comprar uma embalagem, você precisa, por exemplo, uma embalagem de margarina que você vai comprar. Então, por que você não compra uma embalagem logo de 500 ml, em vez de você comprar duas de 250, porque vai gerar mais... E se você comprou, então por que você não limpa isso e faz a entrega adequada? Porque lá, quando chegar na cooperativa, se tiver algum resíduo, isso vai virar rejeito também. Entendeu? É uma forma de você pensar baseado numa palavrinha mágica chamada corresponsabilização, né? Corresponsabilidade. Todo mundo aqui é corresponsável pelo nosso planeta, então a gente tem que pensar, né? Tem um detalhe, eu até vi uma reportagem esses dias sobre a própria cor das garrafas PET, por exemplo, né? A coloração dessas garrafas acaba impactando. O Paulo, que é engenheiro de produção, depois pode dar uma luz em relação a isso, mas essa própria questão de muitas vezes das cores, que não tem nenhuma função prática, é só uma questão de marketing mesmo, pode prejudicar, né, em facilitar justamente esse ciclo, porque com determinadas cores, com determinados formatos, fica mais difícil de fazer um encaminhamento aí para a coleta e para fazer o pensamento aí, né, de você não descartar. Essa simbiose industrial que você falou aí, que é citada no texto, é fantástica. A simbiose é que é a cooperação, né? Cadê os biólogos aí de plantão? Cadê aí o comensalismo, o mutualismo, né? É a simbiose. Deixa a Marilene falar um pouquinho. Marilene, ela é, como eu disse no início, orientanda, a querida professora Regiane Pimentel, que foi minha orientadora também no doutorado. Ela está fazendo o doutorado, o mesmo que eu fiz. Seguramente vai ser uma colega minha aí de doutorado, já é mestra, vai ser doutora. E ela é de Jacaraú, Paraíba. Onde é que fica Jacaraú, Marilene? Boa noite. Boa noite, professor. Estão me ouvindo agora? Sim. Há pouco o meu microfone estava com uma exclamaçãozinha aqui, por isso que acho que eu não consegui falar. Então, Jacaraú fica aqui na zona da Mata Norte da Paraíba, né? Mas aí eu faço doutorado em Pernambuco, né? Pela Federal. A minha contribuição vai muito no sentido do que acho que alguém estava falando aí, da questão da fiscalização, de multar, né? Essa questão do lixo, ela é tão complexa, né? Ela tem uma complexidade tão grande, né? Porque vem a questão da sensibilização, da conscientização, aí vem a questão dos políticos, vem a questão de política pública, que infelizmente a gente não tem, a gente tem um sistema de coleta seletiva, é raro a gente ver nas prefeituras, né? Então, acho que antes dessa questão de, talvez, chegar, olha, vamos botar uma lei para multar, como o senhor mesmo falou, né? Como que a gente vai botar uma lei para uma coisa que a gente deveria fazer de maneira voluntária, né? Por exemplo, pensar que a natureza é a nossa casa, como é que a gente vai estar poluindo a nossa casa, jogando lixo na nossa casa, né? O ambiente que a gente vive. Então, assim, a gente precisa caminhar muito, muito mesmo ainda nesse sentido. Tem uma... Acho que alguém falou, não sei se foi o Caio que falou, que foi justamente que eu lembrei também, Caio, da moeda verde, né? É uma experiência maravilhosa. E, infelizmente, a maioria dessas iniciativas, ela não vem do poder público, né? São a maioria de ONGs, de entidades que vêm mais da sociedade mesmo, né? Que tem essas iniciativas, né? E essa ideia da moeda verde, ela é tão maravilhosa, porque a pessoa pega o lixo, né? O resíduo sólido, aliás, leva lá, troca pela moeda verde
e ainda dá aquela questão de você ter a dignidade de você escolher o que você vai comprar lá no mercado com a moeda verde. Exatamente. Então, assim, é muito interessante. Aí, um dia desse, eu estava fazendo uma atividade de uma disciplina, e, por exemplo, aqui eu moro em uma comunidade rural. Aí passa tem a coleta do lixo e tal, mas aí tem um rapaz que ele está trabalhando com reciclado. E aí eu observei que tem muita gente que coloca o seu resíduo sólido lá para o caminhão do lixo levar, mas o que o rapaz trabalha, eles estão separando e marcam um dia para o rapaz vir buscar. Então, acho que passa muito também para essa questão de você saber para onde vai o lixo que você está selecionando, né? Para onde é que vai? Quem é que vem buscar? Qual é o destino? É a prefeitura que vai dar um destino? É alguma cooperativa que está dando um destino a esse resíduo sólido que eu estou separando? Né? Então, acho que passa muito por isso, tá? A gente saber o que está sendo feito, para onde vai, acho que é um caminho muito bom, talvez um caminho, um passo inicial para que cada um comece a fazer, né? Na sua casa. Exatamente. É a questão da educação ambiental, né? Que é necessária sempre. O Felipe aqui disse que foi ele quem citou a experiência, que é em Guarapé-Açu. Escreveu aqui no chat. Eu também aproveitei para postar aqui no chat a lista de frequência, para quem já quiser ir adiantando. Lembrado por nome completo e e-mail, para depois ver a certificação. Mas é exatamente isso que a Marilene falou, a gente tem que ter a educação ambiental como premissa básica nessa questão. Só complementando, professor, por exemplo, como eu moro aqui numa comunidade rural, e aí eu fiz uma disciplina e a atividade final da disciplina era fazer um plano de gestão dos resíduos sólidos, né? E aí, olha só como que daria certo, né? Cada pessoa que mora na comunidade faria essa seleção, venderia, a associação faria essa coleta e gerava o lucro, né? Gerava uma renda para a associação. Né? Então, assim, eu acho que existem meios de se fazer, né? Infelizmente, como é que eu posso dizer? Os incentivos ainda são poucos, os passos são lentos ainda, mas a gente vai chegando lá, né? Com essas ideias pequenininhas, pequenas, grandes ideias, a gente vai chegando lá. Mas eu acho que o maior gargalo ainda é o poder público, né? Até mesmo porque a maioria dos prefeitos que a gente vê quando a gente passa nas cidades não tem essa sensibilidade e um olhar sensível para essa questão. Não só para essa questão, mas para todas as questões ambientais ainda. Infelizmente ainda há. Você tem prefeituras aí que sequer tem Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, né? Quando tem, junto com outra secretaria de outras áreas, enfim. Ainda temos muitos gargalos. O Paulo está com a mão levantada há um tempo, eu não acho que o Caio também tinha levantado antes, mas vamos ouvir aí o Paulo, que é o convidado especial. Desculpando aí, tô toda hora aí, parecendo chato, levantando a mão toda hora. Não, fica à vontade. Vou pegar a fala do Samuel, da Marilene, né? E aquela sua questão lá que você começou com corresponsabilização, né? Então, Marilene e Samuel. Samuel falou a parte aí da questão do design, da questão da... Então, essa corresponsabilização parte da gente, parte do poder público e parte também das empresas, certo? Como é que é isso? 95% do material que chega lá na ponta para a empresa reciclar passa na mão de um catador hoje. Isso aí, certo? A informalidade que eu citei anteriormente, ela é muito grande. Aonde eu quero chegar? Esse catador, ele pratica exatamente essa economia verde, essa economia circular verde que a Marilene estava falando aí. A gente aqui no Brasil, a gente tem os diversos materiais, né? A gente não costuma ver, por exemplo, latinha no chão, aqui na cidade. Por quê? A latinha, o alumínio, ele tem um valor mais elevado de toda a cadeia aí de materiais recicláveis.
Quando a gente pega outro país, por exemplo, a Alemanha, eles têm um sistema que funciona desde 1912 de troca de garrafas que chama Pifend. Vai ao supermercado, você troca por um valor que você pode trocar por comida. Você não vê vidro, na Alemanha inteira você não vê vidro. Aqui no Brasil, diferentemente. E o preço do vidro aqui, o quilo do vidro é 3 centavos. É um material difícil, perigoso de se trabalhar, certo? E as empresas, a corresponsabilização da empresa é isso. Como é que o cara vai conseguir catar essa questão do vidro para chegar lá a empresa pagar 3 centavos lá na ponta? Isso não bota comida na mesa de ninguém, 3 centavos o quilo. Diferentemente da latinha que é 6,50. O professor citou aí a questão das PETs, né? No Japão já existe a lei lá que lá, independentemente, a PET só sai transparente. Isso aí praticamente já ajuda, assim, não sei nem o valor da porcentagem, mas ajuda pra caramba em relação ao recolhimento dela. Por quê? Quando a gente pega PETs de diferentes materiais, o processo dela de ser reciclável vai dificultar bastante. Porque se a gente pegar a Verde, que é, por exemplo, a Irã aqui, né, uma marca bem conhecida de todo mundo, de cajuína, vou precisar ali de ter 10 toneladas ali para ela virar realmente, para a gente conseguir fazer uma venda dela, entendeu? Frasco de ketchup, que é a PET vermelho, eu preciso de 10 toneladas ali para fazer uma venda dela. Então, fica bastante complicado quando a gente tem, quando a gente não tem uma regulamentação em cima de políticas ambientais em relação ao produto, certo? O governo veio ainda com muitas brechas, praticamente proibir a importação, só quando você vai ao pé da letra mesmo ainda está muito vago, ainda vai continuar vindo material de fora, que isso nos prejudica na negociação com as empresas, entendeu? Em relação ao valor médio do produto final. Mas é isso, eu não sei se eu consegui conversar sobre várias nuances aí. Começou com o Samuel, com a Marilene. Exato. Muito bem, parabéns aí por suas contribuições, Paulo. É exatamente isso. A gente tem o que o Samuel falou da questão da simbiose industrial também, né? Qual seria a ideia da simbiose industrial? É que as empresas trabalhassem de uma forma solidária, né? E quando eu fosse produzir algo, eu já pensasse ali como é que o subproduto do que eu estou fazendo pode ir para uma outra organização, etc. Né? Então, é uma mudança de visão mesmo que a sociedade precisa ter a favor da economia circular. Né? Por exemplo, hoje eu fui aqui na padaria e eu nunca pego a sacola, raramente eu pego uma sacola plástica, né? Quando é uma coisa que eu consigo pegar e levar para o carro, uma garrafa, um negócio, eu não pego a sacola plástica. Ou quando vou, às vezes eu levo, eu tenho aqui uma embalagem, um coletorzinho que eu consegui aqui, e eu já vou com ele, já, né? Mas aí a moça já reclamou, disse, o senhor não pega a embalagem, né? A sacola. Eu sou conhecido como o cliente que não pega a sacola, né? E para andar na moto aqui, muita gente aqui usa a moto como meio de transporte, a sacola é muito vulnerável se pegar uma só, tem que pegar duas, tem que pegar três. Então, é uma questão de entendimento e de pensar também. Essa sacola, isso vai gerar um resíduo, isso vai para onde? Né? Quando a empresa vai criar um produto, muitas vezes privilegia apenas e tão somente a questão do custo em si. Né? Então, qual é o tipo de embalagem menos custosa? Não leva em consideração a questão do que é que vai acontecer depois em relação a isso. Muitas vezes as políticas de logística reversa aqui não funcionam como deveria, né? Mas deveria, sim, ter uma maior atenção nessa questão legal, né? Também eu concordo aí. A professora Valesca levantou a mão. O Caio tinha falado alguma coisa antes, Caio? Ia complementar alguma coisa? Só um minutinho, professora. Foi só a questão que o colega, acho que foi Davi, que falou, sobre questão de política, né? De política punitiva. Punição ninguém gosta, né? Mas incentivo, como o Felipe disse, tem a moeda verde, poderia ser uma ideia para implantar, subsídio em algum tipo de coisa, por exemplo, indústria principalmente, você ter subsídio para produzir, né? Então, acho que a questão mais das políticas teria que ser incentivo. Porque se botar punição, aí é que não vai para frente mesmo. Ok.
Professora Valesca, um prazer tê-la conosco aqui nessa noite. Sim, boa noite a todos. Também é um prazer de estar aqui com vocês, né, ouvindo todos esses depoimentos, muito importante, pessoas preocupadas com o meio ambiente. Isso é uma coisa boa que dá assim um ânimo para a gente, né, um elan. Eu só queria falar um pouquinho, assim, foi o Caio, né, ele falou no início, eu não li o livro, gente, confesso, eu acho a ideia muito boa, muito interessante, né, e aí eu reporto, né, essa visão, né, que a gente tem hoje, há um momento histórico que a gente chama de economia do bem-estar, né, que foi um momento onde se começou a incentivar muito o consumo. Então, a se falar que consumir era importante, né? Então, as economias precisavam crescer, crescer e crescer, não sei por quê, não sei para quê, né? Tem que crescer, tem que aumentar o PIB todo ano, porque a gente tem que questionar, é uma questão ideológica, né? Por que consumir tanto? Eu vi o professor Bilay falando sobre essa questão da sacola. Realmente, as pessoas acham que tem que é sacola demais, né? Todo momento, toda hora, a gente tem que tem que consumir muito, tem que colocar tudo nas sacolinhas. E é preciso que a gente pare, né? Eu acho que é um momento de reflexão, de a gente parar, né? Eu acho que, principalmente assim, no ambiente universitário, que se pare, que se pense, né? Que se reflita que mundo é que a gente quer viver, né? Qual é esse mundo? É esse mundo louco de querer consumir, consumir por consumir, né? Coisas que são irrelevantes, que não interessam, ou se é um momento da gente pensar que coisas mais simples, né? A simplicidade é uma coisa boa, né? Que a gente pode ser feliz sem precisar estar nesse consumo desenfreado. Então, é um momento da gente parar e pensar o que a gente quer, né? O que a gente está fazendo com o mundo que a gente vive. Também nessa questão que eu acho que uma das coisas do resíduo sólido vem muito das embalagens, né? Então, é muito a questão da embalagem. E é um momento, eu achei interessante, alguém falou aí, a ideia da autora de pensar no projeto, né? Da, No design. no design, né? Então, é importante a gente ver que gente, eu sou uma pessoa muito já bem velhinha, né, do início do século passado. Antigamente, as embalagens para a gente eram coisas assim muito chiques. Então, a gente guardava aquela embalagem, a gente reusava aquilo ali. Quando Hoje, ia viajar, né, levava o sapato dentro ali da... isso. Hoje, Pão mesmo, pão a não tem gente nem. comprava com um saco de papel, né? A gente não tinha sacola plástica para comprar pão. Não, usava saco de. Sabe o que eu vendia quando eu era criança? Meu pai era um leitor assíduo de jornais, ele era jornalista, e ele lia muito, então tinha muito jornal lá em casa. E a gente ia para a feira vender o jornal para os armazéns que usavam o jornal como embalagem. Exato. Quando eu ia para a feira com a minha mãe quando era criança, ela tinha as bolsas, né? Ela tinha uma bolsa enfeitada, assim. Que hoje até alguns supermercados também vendem aí essas sacolas para você retornáveis e tal. Mas essa era o padrão da época, todo mundo tinha. Tinha algumas até bem trabalhadas, assim, umas cestas mesmo, assim, uns balaios, Isso, né? os balaios, balaeiros, exatamente. Então, foi mudando a mentalidade, né? Foi mudando a mentalidade. E hoje as pessoas não sabem que não viveram naquele momento, não têm noção, né? Dessa
dessas peculiaridades, né? De o que que realmente interessa, né? O que que realmente é importante, né? De a gente ser mais simplista, de consumir menos, de que tudo isso que a gente pode ser muito feliz só em sair, olhar o pôr do sol, né? Exatamente. Não precisa estar com o celular de última geração jogando fora e aquelas embalagens todas. Então, e também uma coisa que eu achei interessante, que eu vi há alguns anos atrás, eu participei aqui a professora Sueli, de Química, ela faz todo ano a feira de ciência, né, com o pessoal do ensino médio. Um desses anos ela me convidou para fazer avaliação lá, e eu achei muito bom, porque tinha projetos, né, de escola, com os alunos, com os professores, da criação de embalagens que eram comestíveis, né? Não você comprava o suquinho num saquinho de plástico e você comia com saco e tudo, né? Feito de plantas. Isso eu fico pensando, meu Deus, por que não vai para frente? Quando a gente faz festa, tem aqueles copos descartáveis, prato descartável, talher descartável, depois fica aquele lixo imenso de coisas que não vão servir mais para nada, né? Então, a gente Exatamente. tem que pensar sobre isso, né? Exatamente. Ou seja, sintetizando a fala, professor, não dá para desconsiderar que, além do ciclo técnico do produto, também existe o ciclo biológico, né? E uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, qualquer que seja o produto, ele não nasceu do nada, ele teve aí um recurso finito para a sua produção, e quanto mais a gente puder fazer o melhor uso possível da longevidade desse produto, e se pensar até se era necessário, como a professora falou, a criação desse produto, né, é indispensável nesse processo. Né? Quando eu ia para as festas de aniversário na infância, dos meus amigos, etc., lá a gente consumia as coisas, o bolo, etc., e usava os talheres, as louças, tudo da casa da pessoa. Ninguém, né? Não tinha esse monte de papel, de descartável, etc., que a gente vê hoje nas festas, e que acaba aí, né, alguns não sendo bem direcionados aí à sua destinação final. Teve alguém aí que tinha falado aí alguma coisa, não sei se foi o Caio, mas vamos lá, vamos dar uma pinçada aqui no livro em si, para a gente relacionar. O Samuel acabou falando alguma coisa aí do capítulo 2, né, do design, da importância do design, etc. E o capítulo 2 e 3. 2 e 3. Tem alguém falando aí? Vamos lá. E o capítulo 3 é o ciclo de vida do produto. Eu queria dar uma ênfase nesse capítulo 3, que eu achei super interessante e corrobora com o que a gente está falando. A autora traz uns mapas bem interessantes. O livro depois, professor, é bem interessante, porque ele também é bem ilustrado. E há menção nesse capítulo 3 sobre o ciclo de vida do produto, e ela propõe a importância aí do que o Samuel falou, da simbiose industrial, né? Que é a ideia de que o subproduto de uma empresa ele se torne recurso de uma outra, justamente para reduzir o desperdício, né? Um modelo de engenharia limpa, né? Um produto de uma forma que seja utilizado, e aí ela faz uma relação, e isso pode ocorrer em nível micro, meso e macro. Né? Essa taxonomia aí pode ser no nível micro, pode ser no meso e pode ser no macro. Você pode usar esse modelo no nível macro para uma cidade, para um país, por exemplo. Né? E eu achei bem interessante nesse capítulo 3 a menção dos benefícios da economia circular. Quais sejam? Redução de riscos de fornecimento, justamente por isso que a professora disse, se eu utilizo bem os recursos, eu sei que eles vão continuar por mais tempo, porque eu não uso de uma forma assoberbada, né, insana, partindo da ideia de que eles não acabarão. Eu faço um bom uso disso, uso racional, né? Isso melhora a competitividade também, gera
novos negócios e novas relações com as partes interessadas, os stakeholders, né? Reduz poluentes, reduz resíduos, e uma parte que tem que contribuir bastante nessa questão do design são os stakeholders, são as partes necessárias. A ideia de quando a gente for construir alguma coisa, né, isso serve aí para a gente quando a gente vai fazer as nossas casas. Eu estava numa reunião esses dias num órgão público e a discussão é que não existe, eu acho que até o Paulo participou dessa reunião, fez-se uma reforma em um órgão, em um espaço público, né, em um aparelho lá, e nele não foi colocado um espaço para os resíduos. Eu digo, a plapa de reforma é essa, né? Faz uma reforma teoricamente moderna e isso não é nem pensado. Então, os engenheiros, os arquitetos, né, de todas as áreas, aí, os desenhistas, têm que, desde o projeto, já imaginar um espaço para destinar os resíduos, né, na melhor utilização possível dos materiais, né, para que seja uma coisa condizente com aquela realidade. Né. Dia 30 agora é aniversário da Mata da Pimenteira, a professora Valesca estava conosco aí nas reuniões aí para o período que houve uma proposta de concessão do parque, e o projeto em si não era muito condizente com a nossa realidade, né, professora? Se você se lembra aí, tinha algumas coisas que eram assim incompatíveis, né? Com a nossa realidade local aqui. Nitidamente é um projeto que foi feito por alguém que se baseou em um outro projeto, foi replicado em outro lugar, mas que a gente tem que ver as específicas, tem que conversar com os usuários, né? Tem que ter uma visão em todas as nossas atitudes das consequências dos nossos atos. É nesse sentido a corresponsabilização. Todo mundo é responsável, né? O poder público, as empresas, nós, enfim. Temos que ter pelo espaço público, né? Então, o máximo que a gente puder zelar, às vezes eu passo uma praça e a pessoa está usando lá o balanço de uma forma inadequada, né? Vejo pessoas grandes usando o balanço de crianças e não vejo que aquilo ali é um instrumento, é um aparelho público. Quebrou aquilo ali, vai ter um custo, vai ter que refazer, vai ter que reconstruir. Então, é interessante a pessoa ter essa visão em todas as atividades. Hoje mesmo um rapaz aqui entregou água mineral aqui em casa, e quando eu entreguei o vasilhame vazio para ele, ele sacudiu dentro da caçamba lá, de qualquer jeito. E, rapaz, você tem que zelar por esse material para que ele dure muito tempo aqui. Eu, quando recebo, tenho o maior cuidado aqui com esses vasilhames, que é justamente para que, se está dizendo aqui que a vida útil dele é tanto, vamos usar até o quanto der para que ele tenha a maior funcionalidade possível, né? Quem mais que falou alguma coisa aí? Acho que foi o Paulo. Paulo, vamos lá, Paulo. Professor, eu também queria destacar essa fala do Caio aí em relação aos incentivos. É bom, eu não encontrei muito, só deve estar dentro da parte de finanças, a relação dos tributos, né? Isso implica bastante. Como a gente mora num país continental, né? A gente tem muitas das fábricas que compram esse material reciclável, não está aqui na nossa porta, ele está praticamente a logística dele fica impraticável, né? Tem que atravessar o país para esse material voltar para a economia, né? Para voltar para a gôndola do supermercado. Lembrando, quando eu trabalhei lá na Recicleiros, a gente fazia algumas vendas para Paraíba, para Alagoas, algumas vezes para São Paulo, e você pega qualquer tipo de material ali, vamos dar um exemplo, embalagem de sabão, um Omo, por exemplo, né, que ali usa borracha, usa outro tipo de material, ele pagou o imposto ali saindo da seringueira, ele pagou o imposto da transformação, ele pagou o imposto, e quando a gente vai vender esse material, fazendo um bem ambiental e gerando economia circular, 18% também aí de ICMS em cima, já do material. Isso aí prejudica demais a venda também, essa volta da economia circular. Então, o tributo também tem que estar nesses atores, nesses stakeholders aí, os atores, né? Exato. Isso aí, ela não, como é que se fala? Não entra muito nesse aspecto aí. Isso aí prejudica bastante. Por isso que a informalidade também é muito alta.
Exatamente. É preciso ter essa sensibilidade em relação a isso, né? Temos aí as margens da reforma tributária tão discutida durante tanto tempo e que acaba não trazendo né, tantas contribuições nesse sentido do que você está falando. Né? Se você presta um serviço e ele dá uma grande contribuição, então você tem que dar grandes incentivos fiscais para que se tenha aí para que vale a pena, né? Eu estava vendo esses dias o pronunciamento do ministro da Educação, que agora o SISU, que aconteceu recentemente, né? Domingo agora tem um resultado, os alunos das licenciaturas agora eles vão ganhar um incentivo, e tem outras ações também relacionadas a esse na verdade são um conjunto de ações. Uma delas é para dar as melhores condições aos professores, né? Eu achei interessante a ideia de que, por exemplo, descontos, um cartão de crédito, uma linha especial lá do Banco do Brasil. Outra coisa interessante, contato com o Ministério do Turismo para ver se cria aí descontos para quando se tenha lazer aí, para as viagens dos professores, etc., em férias, etc. Então, é oportuno e necessário que se valorize a educação. Assim como é oportuno, a mesma lógica, né, que se valorize quem trabalha com essa questão do meio ambiente, dos resíduos, etc. Eu falo muito que as pessoas que trabalham diretamente com a coleta, a importância social delas é inestimável, né? Socioambiental. Trabalhos realizados por um catador de reciclável é equivalente ao trabalho de um professor, de um médico, de qualquer outro profissional, né? E essas pessoas elas tinham que ter um reconhecimento, né? E não terem que, muitas vezes, aí, sofrer aí para ter uma condição mínima, porque o que a gente não quer é que haja a perpetuação aí da miséria, né, das pessoas em condições insalubres. Então, a ideia em si da cooperativa daqui, da reciclagem do jeito que era feito, o Paulo trabalhou diretamente com isso, sabe? Era de trazer também a questão da dignidade, né, para a pessoa trabalhar com EPI. O Paulo trabalhou diretamente com isso, que era da área de produção, e que é uma coisa necessária, né? Então, a gente precisa acordar para esse horizonte e contribuir para que essa economia circular ela seja parte aí mesmo do nosso dia a dia, né? Para que a gente gere valor, a gente tem que criar um ciclo de valor para isso aí, a gente tem que valorizar isso enquanto consumidor, enquanto sociedade. A gente não pode comprar um produto mais barato, mesmo que ele tenha sido feito sem nenhuma consideração à questão da sustentabilidade, e ficar feliz com isso. Não, a gente tem que exigir que as organizações, que as empresas ofertem produtos que tragam também esse valor no aspecto ambiental, né? São produtos que têm um grande potencial de serem recicláveis, produtos que tenham durabilidade, né? É justamente para acabar com essa ideia do descartável, que é um barato que acaba saindo caro. Isso tem que ser uma mudança de mentalidade de todo o conjunto da sociedade, né? Poder público, empresa, etc. E a gente que está aqui na universidade, nosso papel é sempre estar tocando nesse ponto aí, trazendo esses valores, né? Como a professora Valesca também fala aí. Esses novos modelos de negócio, esses novos modelos de sociedade, né? A gente precisa de um novo modelo de sociedade mesmo, porque do jeito que está aí, não está funcionando. Isso aí é fato. Cadê o Samuel, que disse aí que estava lendo bastante aí a obra aí? Cadê o Samuel? O capítulo que você leu aí, complemente aí, por favor, aí, a nossa fala. Justamente essa parte que eu tinha falado da reestruturação, né, dos produtos em si, e do design circular, e de todos esses processos. Foi essa parte que eu anotei aqui, que deixei mais salva, foi o que mais me chamou a atenção. E teve uma questão que eu não entendi direito, não é exatamente do capítulo 3,
mas acho que do anterior, não, é desse capítulo mesmo, que aí esse 3.1, que é a concepção e engenharia circular Lean PSS. Eu olhei aqui o fluxograma, ele está na página, acho que 44, eu não entendi. E aí, se algum colega aí mais esclarecido conseguisse me explicar melhor o que é esse fluxograma, o que são esses triângulos, me chamou muita atenção, né? O grupo de estudos, ele também expande para dúvidas. Eu não entendi direito como é que ele funciona na prática, mas me parece alguma coisa referente a esse design de cadeia de suplementos integrado. É isso. Tô não, agora vi. Esse modelo que ela menciona, ela lembra muito o modelo toyotista, né? Ela faz menção ao toyotismo, ao volvismo, nessa caracterização desse modelo. Essas expressões, clean, lean, Kanban, isso vem do modelo toyotista. E a ideia é justamente de usar apenas o necessário, aquela ideia do just in time, a ideia de fazer o melhor uso possível do produto, levando o horizonte também de que o produto também está relacionado com o serviço. Então, é uma visão pautada por esses aspectos aí. O PSS, que o Samuel falou, é Product Service System, é um sistema produto-serviço, né? É você enxergar o produto e relacioná-lo ao serviço, que ele também tem uma relação direta com isso, né? E aí tem os ciclos de vida do produto em si, né? As escalas. Professor, só para entender, no caso, nesse sistema, é a própria empresa que vai se encarregar dessa distribuição do serviço em si, né? No caso, ela não joga para mercado, é integrada no plano no caso, o sistema PSS, ele vai integrar no plano de capitalização de financeiro o próprio serviço, é isso? Também, né? Porque a ideia é também ter uma relação com os parceiros, né? Não fica só no âmbito da própria organização. Ela também tem uma relação com o fornecedor, com toda a cadeia produtiva, né? Com todos os que têm uma relação direta com esse modelo dela. É porque aí, professor, assim, eu já trabalhei na Toyota também, pessoal. Trabalhei na FIT Automóveis S.A., trabalhei na Toyota. Ao meu ver, o que ela quis dizer aí, Samuel, foi o seguinte, porque no sistema, o Toyotismo que a gente fala, né, o professor já falou, é just time, o simples, mas você pegando o produto em si que ele produz, a Toyota produz, apesar de ser um carro de luxo, por exemplo, o Corolla, mas se você comparar ele com outros tipos de veículos, ele tem um som mais simples, mas que ele é durável. Ele tem um sistema de vidro que é mais simples do que os outros, mas é durável, entendeu? Então, esse sistema mais simples e que faça durar corresponde também a essa questão a durabilidade ajudar em relação ao descarte do meio ambiente. Eu entendi mais ou menos isso, não sei se estou correto também, professor. Tá, sim, a ideia é essa daí mesmo. É levar em consideração que o produto ele tem que ter esses outros aspectos também, para que ele sirva a sua funcionalidade, né? Que ele seja uma coisa funcional, durável. Gaste menos energia para montar, para usar, essa situação toda. Exatamente. Quem mais tinha colocado alguma coisa aqui? Um espaço aquático no meio do sertão dentro do... Ah, sim, foi o Davi lembrou aqui, né, de fazer um projeto aqui do Parque da Pimenteira, que iam fazer como é que eles chamaram? Um playground molhado. Eu achei surreal aqui. A professora Valesca falou da rede logística também, né? Também tem que estar relacionada a esse contexto aí, o horizonte da logística em si.
para criar toda uma cadeia, né? A verdade é criar uma cadeia que gere valor, né, em todas as instâncias, em todo o processo do ciclo de vida do produto, de uma forma inteligente, né? Isso aí nada mais é do que a inteligência ecológica mesmo, você fazer com que a utilização de determinado produto, seja ele qual for, né, desde a sua origem, você leva em consideração a questão da performance em si dele, né, sob o ponto de vista da eficiência operacional, do desempenho, da criação de valor, no horizonte ambiental, social e financeiro. Tá? É você ter esse cuidado para aumentar essa durabilidade do produto, transformá-lo em algo que seja relacionado com aqueles R's, né? Ela tem a eficiência energética, que ele gere, que ele seja durável, que ele conserve aí o uso das matérias-primas, haja uma redução aí de poluentes, em emissão de gás carbono. Isso tem uma relação com a ideia da economia circular em si. E aqueles 4 R's que a gente tanto fala, né? Redução, reutilização, reciclagem e recuperação ou remanufatura, né? Que hoje a gente colocou mais R's aí nessa fórmula. Hoje tem os outros R's, né? Tem o R de recusar, o R de repensar, o R de reparar, renovar, refazer, refabricar, reequipar, que é citado aí no livro. Então, são questões aí a serem consideradas. Deixa eu ver aqui no chat se mais alguém colocou alguma coisa. Todo mundo lembrou de colocar o nome na listazinha mágica, não foi? Postar ela de novo aqui, se alguém esqueceu. E posta novamente. Deixa eu ver que horas estamos. 8h17. Estamos caminhando por aqui. Temos, além das participações aqui, quem quiser pode também colocar alguma coisa no chat aqui. Alguma pergunta, se quiser. Teve alguém que disse que não ia poder ficar até o final. Acho que foi a Keliane, né? Foi você, Keliane. Deu tudo certo aí? Você teve um probleminha em casa, precisou ir para o hospital. Tá tudo bem? Tem mais gente aqui conosco que também não está. Davi colocou aqui, que a Eliane disse que está tudo bem, tá com a irmã dela. Você tá em casa ou você está em... Onde é que você está? Está em casa já, né? Ah, tá tudo bem, então. Perfeito. Bom, o capítulo 4, ele fala justamente da questão do consumo sustentável, né? E da sua importância, e ele traz uma expressão que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, que é a educação para o consumo sustentável, muito relacionado à questão da teoria da prática, né, de mudanças de hábitos, e foi o que a professora Valesca também falou aí quando ela fez as suas colocações, que é a importância da educação ambiental, né? Por sinal, agora, dia 26, domingo, é o dia que a ONU estabeleceu como a data do Dia Mundial, Internacional, né? Mundial da Educação Ambiental. E a educação, ela tem essa proposta, né? Ela tem essa missão de ajudar a mudança dos valores, né? A professora Valesca que trata bem essa questão nas suas falas, nas suas capacitações com professores, etc. Ela que trata bem essa questão dos novos valores, né? Os valores que realmente precisam ser levados em consideração em tempos tão difíceis, né? A gente está numa situação complicada da humanidade, né? Ano passado foi o ano que, pela primeira vez, a temperatura ficou acima de 1,5 graus, né? Isso é acima do que foi estabelecido aí pelo Acordo de Paris. E, infelizmente, os Estados Unidos se retiraram aí do Acordo de Paris, né? E também da OMS. Isso causa graves danos aí
às políticas mundiais de enfrentamento às mudanças climáticas, né? Porque quem deveria dar exemplo não está dando exemplo, né? É um poder aí imenso e que poderia ser utilizado para uma boa finalidade. Como diria lá o Mário Sérgio Cortella, né? Um poder que se serve sem servir é um poder que não serve, né? Então, a proposta desse grupo de estudo, de discussão aqui, temática, é justamente essa, tratar de liderança, tratar de educação e sustentabilidade, daí o nome líderes, né? Mnemônico aí, líderes, com base nesses 3 horizontes, da liderança, da educação e da sustentabilidade. Eu acho que é o que precisa bastante aí nas nossas vidas, né? Termos melhores líderes aí, em todas as escalas, na escala mundial, local, estadual, federal e tudo mais, né? E no nosso dia a dia mesmo. E precisamos dessa liderança que seja transformadora, que traga coisas positivas, né? Sustentáveis. E a educação é a cereja desse bolo aí, é através da educação que a gente consegue, por exemplo, criar espaços como esse aqui, a gente está discutindo esse assunto, né? Que a gente consegue levar aí mensagens que podem trazer algumas mudanças positivas que a gente precisa na nossa sociedade. Então, esse capítulo 4, ele trata especificamente do consumo sustentável, mostrando sua importância, o quanto ele é necessário, e a educação. E no capítulo 5, ela relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 ODS da ONU. Fala também sobre a sustentabilidade no âmbito empresarial, com a ESG, né? E os R's que eu mencionei também são mencionados aí nesse capítulo 5 dela, sobre a sustentabilidade e a relação da sustentabilidade com a sociedade, com as organizações que fazem parte da sociedade. Então, é um livro bem interessante, pois quem quiser pode ter acesso, que ele é gratuito, está disponível para qualquer interessado, interessada, e que traz, ele tem uma parte gráfica interessante, ele mostra aí conceitos interessantes e ele não é cansativo, ele é bom de ler. A escolha que eu fiz justamente foi nesse sentido, de aproveitar esse período de férias para que se tivesse essa discussão, por esse período de recesso, sobre essa obra da professora. E aí, claro, sempre dou uma predileçãozinha às mulheres aí, o seu protagonismo e principalmente quando é nordestino, né? Quando é aqui de uma universidade próxima. Mas a gente já discutiu obras de todos os horizontes aqui, né? Da USP, da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, da nossa também. E a ideia é a gente sempre está... E está aqui na agenda aí a sugestão da professora Valesca para na próxima discussão a gente falar alguma coisa sobre economia solidária, né? Acho que é uma temática interessante também. Caio, mais alguma contribuição, Caio, aí nesta noite de quarta-feira? Só a questão mesmo que ele fala sobre o entendimento da economia circular, né? Que ela menciona que muitos têm um entendimento diferente sobre o que é. Muitos têm um entendimento baseado na sua realidade. Só implementou o projeto baseado, por exemplo, eu trabalhei na saúde, então eu desenvolvo um projeto que, para mim, né, é uma economia, como é que eu posso dizer? É uma economia circular dentro da saúde. Mas o que serve para mim talvez não sirva para o colega que trabalha na questão do lixo, da reutilização dessas coisas, talvez não sirva. Então, o livro fala em alguns pontos justamente sobre isso, que ainda exista essa dificuldade de ter um conceito consensual, né? Que tem um consenso entre esse conceito, que todos sigam uma mesma ideia, um mesmo padrão.
Levantou aí. Vai, Davi. Pode falar, Davi. Deu alguma coisa aí com o Davi? Colocou eita ali. Acho que foi probleminha no microfone. É isso aí. Oi, agora eu consegui falar. Ah, pegou agora. Pronto, uma coisa que eu achei interessante que a autora fala no livro foi a questão, complementando com o que acho que Samuel falou também, da questão do tecido social, que é muito mais difícil essa mudança. Um dos principais empecilhos é a mudança dos hábitos da sociedade. Mas eu queria ainda ampliar isso para a questão de que não só os hábitos da sociedade, como também não há muito incentivo. Hoje há mais, claro, mas ainda falta muito incentivo para que as próprias empresas desenvolvam produtos já pensando nessa sustentabilidade, nessa economia circular, porque é mais caro, sim, produzir esse tipo de produto do que simplesmente fazer um novo, principalmente quando se trata de produtos à base de petróleo hoje. E eu vou repetir uma coisa que eu perguntei, acho que na semana de Química, numa palestra que teve, sobre essa questão de sustentabilidade, que em relacionar com o texto, porque por mais que ela fale que seja o principal empecilho essa questão, em detrimento das questões técnicas, ainda falta desenvolver algumas tecnologias. Por exemplo, em relação ao plástico. Não é que a gente não consiga viver sem plástico. Hoje é difícil, mas é possível. Só que é inegável que o plástico trouxe uma série de avanços tecnológicos e até sociais para a sociedade, enfim. Mas a gente hoje não tem como reciclar ele completamente. E nenhum tipo de plástico praticamente, porque ele perde um pouco da qualidade conforme vai sendo reciclado. Porque ele funciona mais ou menos como uma proteína funcionaria. Dando exemplo aqui, um ovo. Se você cozinha um ovo, ele nunca vai voltar a ser um ovo cru. Porque a estrutura já mudou ali tanto que ele não conseguiria voltar com plástico. É mais ou menos a mesma lógica. Ok. Davi, mas não quer dizer que o material vai voltar a ser o mesmo tipo de material, mas a gente pode fazer uma destinação correta para que ele venha transformado em outro tipo de situação, entendeu? Mas que ele volte para a cadeia da economia circular e não vá para o aterro. E também que a gente enxergue que o reuso, né, a reutilização, a readequação como algo que tem um valor agregado ali também, né? Que às vezes a gente pega um produto que sabe que passou por algum processo e de forma preconceituosa a gente já acha que ele perdeu algum valor ali. Pelo contrário, ele adquiriu aí algum valor, porque agora você está contribuindo, né? Acho que a gente tem que também ir para esse lado de levar essa mensagem de que quem adquire produtos que foram reciclados, produtos que foram que estão um veículo de segunda mão, por exemplo, né? Uma roupa de um brechó, né? Que a gente está agregando valor às nossas vidas, né? Ao planeta, porque vai ser uma roupa a menos que deixou ali de ser produzida, ou um carro a menos, né? Então, às vezes a gente, até por comodidade mesmo, escolhe um método mais simples, mais fácil, para não ter trabalho. Não, se eu comprar um carro de segunda mão, vou ter mais trabalho do que se eu comprar o zero. Né? Se eu comprar uma roupa que está precisando fazer aí um ajuste, eu não vou ter tempo nem ter trabalho, eu vou comprar uma nova. E aí gera um ciclo aí sem fim, né? Um problema que a gente também visualiza nesse sentido. Tem um vídeo que eu passo em algumas palestras, justamente de algumas empresas que trabalham com produtos de segundo uso, e são produtos que eles conseguem agregar grande valor a ele. E a gente tem que ir para esse horizonte também. Tá? A gente tem que criar alternativas aí, como o Davi disse, o plástico a gente não tem como se livrar, mas tem como a gente diminuir bastante aí o uso, porque muitas vezes ele é utilizado pura e simplesmente porque é mais barato, né?
o mais prático, ou é uma solução mais simples. A solução mais simples acaba trazendo maiores externalidades ambientais negativas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí para que a gente consiga dar uma maior longevidade aí para as nossas gerações, né? Para esse planeta. O planeta vai continuar, mas a gente corre o risco de não continuar. Se a gente não fizer essa mudança aí de hábitos, né? Como foi dito aí pelo Davi, a gente tem que mudar sim os nossos. E é possível, é plenamente possível. É uma coisa assim que às vezes espanta, né? Você fica batendo lá na mesma tecla lá e os erros aí vão às vezes se sucedendo. Mas é plenamente possível. Eu quero crer que a gente vai evoluir nesse processo, apesar do Donald Trump, né? A gente tem essa intenção em si. Bom, são 8h30, né? Acho que a gente já está discutindo aqui 1h30. Acho que tem muita gente ainda que não jantou, já está querendo jantar. E creio que todo mundo já colocou o nominho mágico aqui e o e-mail no certificado, para o certificado. Depois eu vou disponibilizar aí o link aí para quem quiser rever aí a nossa conversa. Eu vou dar uma olhada depois com mais calma aí que o Samuel chamou nessa figura da engenharia SS. E agradeço aí a todas e todos que nesta noite de quarta-feira, 22 de janeiro, disponibilizar um pouquinho do tempo para a gente discutir aí uma temática tão interessante, né? Que é a nossa vida, né? A economia circular, aquilo ali, né? Nada mais do que aquilo. A gente precisa, sim, desse modelo aí, de inovação, usar a tecnologia adequadamente, né? Porque a gente já tem aí bons exemplos, que é só a gente segui-los para a gente continuar nesse caminho. Agradeço demais a professora Valesca, que participou conosco. Agradeço ao Paulo, que arrumou um tempinho. A Marilene, que também está contribuindo conosco, além de todos os nossos alunos aqui da UAST, né? O Alisson, a Ana Beatriz, Ana Júlia. Temos alunos aqui de administração, de economia, de biologia, o Davi, né? A Ornella, que é minha aluna de administração, Caio de economia, Keliane, Maria Barbosa, enfim, todo mundo que está contribuindo aí conosco, Samuel, que nas horas vagas é cantor, tem mais a Vanessa aqui também, o Caio, enfim, todo mundo aí que participou hoje, muito obrigado, espero que tenham gostado aí dessa conversa. Depois você tem aí o livro para ler e reler, e o vídeo eu vou disponibilizar também para quem quiser novamente aí assistir a nossa fala. Então, gente, boa noite a todos, todas, e vamos aí até uma próxima oportunidade aí do nosso clube de leitura, que está sempre aberto para quem quiser participar, e a gente sempre preza aí por obras que agreguem valor, né, às nossas vidas. Então, boa noite aí a todas e todos, e vamos em frente. Apesar do Donald Trump.